Olá, meninos e meninas. Vamos seguir aí com as nossas aulas. Falaremos hoje de critérios de divisibilidade. Lembra que a gente já falou de múltiplos e divisores, mas quando a gente fala dos divisores, a gente vai ver agora os critérios para que só em olhar para um número, seja ele de qual tamanho for, a gente consiga muito rapidamente saber se esse número é divisível por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Para cada processo desse, a gente vai ter alguns critérios para poder afirmar com certeza se é ou não divisível. Para entender os critérios de divisibilidade, é essencial conhecer a operação divisão. Nós já falamos sobre ela e já conhecemos ela bem. Essa operação faz parte do nosso dia a dia, como quando saímos com os amigos e dividimos a conta do restaurante, quando fazemos uma receita de brigadeiro e dividimos nas forminhas, dividimos o salário pela quantidade de dias trabalhados, entre outras aplicações. Na matemática, a conta de divisão é a base para a resolução de vários problemas. Usamos, por exemplo, para calcular as médias, a fatoração e a porcentagem. A fim de facilitar, existem alguns critérios em que podemos cortar caminhos para uma divisão mais rápida. Considerando esse, o resto da divisão seja sempre igual a zero. Regras de divisibilidade. Divisibilidade por 2. A divisibilidade por 2 é feita em qualquer número par, ou seja, quaisquer números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, com certeza, números divisíveis por 2. Vamos aos exemplos. Então, ficou claro aqui, para que um número seja divisível por 2, ele só precisa ser par. E qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Ali está um exemplo, 64 dividido por 2, ele é 32. Então, 64 é divisível por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E aí, o número 12.490. Será que ele é divisível por 2? Olha lá, ele termina por 0. Logo, ele é divisível por 2 e o seu resultado é 6.245. Agora, para que a gente entenda os critérios de divisibilidade por 3. Segundo esse critério, para encontrarmos os números que são divisíveis por 3, basta somarmos os algarismos dos números e se o resultado dessa soma for divisível por 3, certamente o número será divisível por 3. Lembrando que, nesse caso, a tabuada do 3 deve estar na ponta da língua. Veja como é simples pelo exemplo. O número 14.321. Para a gente afirmar de cara se ele é divisível por 3, fica um pouco complicado. Mas a gente somando ali todos os algarismos. 1 mais o 4, 5. 5 mais o 3, 8. 8 mais o 2, 10. E 10 mais o 1, 11. Aí a gente sabe que o 11 não divide 3. Então, este número 14.321 também não vai ser divisível por 3. Se analisarmos agora o número 1.233, da mesma maneira, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. O 9 ele é divisível por 3. 3 vezes 3, 9.
Logo, o número 1233 é sim divisível por 3 e o resultado seria o número 411. Critérios para divisibilidade por 4. Para saber se o número é divisível por 4, temos duas opções. A primeira delas é que todo número que termina em 00 com certeza é divisível por 4. E a segunda é quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4, esse número é também divisível por 4. Por exemplo, 1.200. O 1.200 termina em dois zeros, 00. Então, com certeza, ele é divisível por 4. O outro exemplo, 5.832. Esquece o número todo, olha só os dois últimos, 32. 32, ele é divisível por 4, logo, o número ali também será. 616. Esquece o 600, a gente vai olhar só para os dois últimos, que é o 16. Se o 16 divide 4, o número inteiro também vai dividir. Agora, olha o último. 1335. O 35, ele não é divisível por 4. Então, este número inteiro também não será. Tranquilo? Ele não será. Aí agora a gente vê divisibilidade por 5. É muito tranquilo. Qualquer número natural que termine em 0 ou 5 será divisível por 5. É só pensar na tabuada do 5 e observar como cada número termina. Exemplo, 935 termina em 5, 140 termina em 0, 85 termina em 5, 70 termina em 0. Todos são divisíveis por 5. Agora, olha lá, 357 não, 121 não, 92 não e o 551 também não, pois eles não terminam nem em 0 e nem em 5. Divisibilidades por 6. O critério para dividir por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que ser divisível por 2. Então, a gente pensa o quê? Tem que ser número par. E a soma dos algarismos dele vai dividir por 3, porque assim ele vai, ao mesmo tempo, ser divisível por 2 e por 3. Exemplo ali, número 1324. Primeiro a gente já olha e vê que ele é um número par. Agora a gente precisa saber se ele vai dividir por 3. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. Ele não é divisível por 3, portanto, não é divisível por 6. 510 é um número par, então ele vai dividir o 2, e a soma dele é 5 mais 1, 6. 6 mais 0 continua 6, então ele é divisível por 3. Logo, ele será divisível por 6. 15.420 é par, divide por 2. Agora a gente precisa somar. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. 4 mais 2, 12. 12 mais 0, 0. 12. Logo, ele também é divisível por 3. Portanto, 15.420 será divisível por 6. 2.331. De cara, a gente percebe que esse número é um ímpar. É um número ímpar. Então, ele não vai dividir 2. Eu nem preciso ver se ele vai dividir 3. Já, de cara, ele não vai dividir o 6. 8. Lembra lá do critério do 4? Que eu olhava para os dois últimos números? Na questão do 8, eu preciso olhar os três últimos. Se os três últimos terminarem em 0, ele será divisível por 8. Se os três últimos também dividirem o 8, o número inteiro será divisível por 8.
Primeiro exemplo aí para 12 mil. 3 zeros, 5 mil. 3 zeros, 125 mil, 3 zeros. Todos dividem 8. 1.345.880. Esquece 1 milhão. A gente vai olhar só para os três últimos. 880. E aí a gente precisa entender. 880 divide 8? Sim. 880 dividido por 8 é igual a 110. Então, este número será divisível por 8. Temos aí mais dois exemplos. O 168, ele também é divisível por 8 e dá 21. Agora, o 445 não é. Se o 445 não é, o número 12.445 não será também. Divisibilidade por 10 é o mais simples de todos, tá? A gente só precisa que o número termine em zero. Só isso, todo número terminado em zero é divisível por 10. Aí a gente tem aí exercícios, tá? Questão 1, questão 2 e questão 3. E ainda aqui uma questão 4. Mais essa aqui. E exercícios do livro, página 110, página 111 e página 112. Muito obrigado a todos vocês, bons estudos a todos.